Está no ar o Segunda Potência com o Estranho e o Judeu Ateu. Vamos lá! Judeu Ateu, estamos aqui para mais um programa spin-off do nosso blog, o Ao Quadrado. Estamos sim, cara. Tô empolgadíssimo. Vamos falar hoje sobre um filme aqui no Segunda Potência. Para quem de repente está chegando agora, o Segunda Potência é um podcast spin-off do Mangá ao Quadrado. O Mangá ao Quadrado a gente fala, obviamente, de mangás, embora a gente até aborde outras mídias nos nossos papos. O grosso da conversa é sobre mangás. E esse podcast aqui é sobre outras mídias, né? A gente já fez 3 programas de games. E esse é o segundo sobre um filme. Olha aí, primeiro de animação. Tô gostando bastante. Até que a gente tá usando essa segunda potência mais do que eu imaginei. Tá sendo muito proveitoso. Quem gostar do podcast tá chegando agora, pode ir atrás de mais, que tem coisa para escutar, assim, né? Exatamente. O programa de hoje nós vamos falar sobre Okami Kodomo no Ametoyuki, ou Wolf Children, ou Crianças Lobo. Que foi nos recomendado por? Foi nos recomendado pela Mangami, pela Andrea do Mangami. Então esse programa ele faz parte da corrente de reviews, inicialmente idealizada pelo Diogo do Anikenkai. Sim. E no qual os blogs se indicam obras uns para os outros. E quem nos indicou foi a Andrea do Mangami pra gente assistir esse filme e falar sobre ele. E é o que a gente tá fazendo. E no final do programa a gente vai recomendar para um próximo blog, então aguardem, né? Tem muita empolgação pra frente. Exatamente. Vamos tentar aqui, como a gente fez em todos os outros Segunda Potência, vamos tentar falar inicialmente da obra sem nenhum spoiler, pra quem não conhece. A gente só vai dar alguns pontos básicos pra começar a avançar na conversa, mas nada que vai estragar a experiência. E aí num ponto X a gente começa a falar spoilers, e aí quem não viu o filme e quiser ver primeiro, para de ouvir aí, vê o filme e volta a conversar com a gente. Maravilha. Não conversar com a gente, não tanto, né? Só escutar. É uma conversa. É uma conversa. Ok. Só começando com alguns detalhes técnicos, né? O filme, que como eu falei, chama Okami Kodomo no Ametoyuki. A tradução é tipo Os Garotos Lobo Ame e Yuki. Sim. É um filme que foi dirigido e coescrito por Mamoru Hosoda. Que outras obras ele fez, Judeu? De famoso ele tem, o pessoal conhece bastante dele, Summer Wars, né? Aquele filme todo malucão, que é uma cópia de outro filme que ele fez, que é o Digimon Adventures, né? São 2 filmes bem parecidos que ele fez. Ele fez... Eu não sei exatamente como é o nome do filme. Eu falo sempre sarcasticamente A Garota que Pulava o Tempo. Eu não sei se é isso. Eu acho que é A Garota que Saltou no Tempo, se eu não me engano, em português. The Girl Who Leapt Through Time. Isso, que é nossa, excelente filme dele. Gosto muito desse filme. O filme ele é co-escrito pelo mesmo cara que coescreveu esses outros filmes dele. Então é um trabalho em parceria de tempos, né, desses 2 autores. O The Girl Who Leapt Through Time é o único que eu vi, eu não vi Summer Wars. E eu gostei bastante. Gostei tanto que eu comprei a novel que tinha nos Estados Unidos. Fui animadaço, leio a novel, é uma porcaria. O filme é muito melhor, cara. Ele tem alguns mangás também desses filmes, né? Summer Wars falam que o mangá até que é legalzinho, né? É bom. Eu li o mangá, saiu no Brasil. E eu gostei. Uma das poucas vezes que eu vi uma adaptação de animação ser boa. Em forma de quadrinho. Eu acho que é por ser filme, né? Talvez o formato colabore um pouco melhor. O Hosoda, diretor já conhecido, veio com esse filme, acho que já com um bom orçamento, né? Com confiança e tal. E vamos ver, acho que resultou numa coisa bem interessante. Exatamente. Vamos abreviar o filme para Ametoyuki. Ok, Ametoyuki. E ele conta a história, basicamente, ele acompanha a Hana, que é uma menina que mora sozinha, estudante de universidade, que acaba se apaixonando por um cara meio solitário, meio misterioso, que em um determinado ponto a gente descobre ser um lobisomem, né? Uma mistura de lobo com homem. Não é necessariamente um lobisomem da forma que a gente conhece, né?
É um homem que consegue virar um lobo, basicamente, né? Isso. E aí, com ela tem 2 filhos, uma garota e um menino, e conta meio que a história dela criando essas crianças, né? Exatamente, essas crianças que herdaram, né, essa característica de ser meio... eles são capazes de se transformar em lobo, são capazes de permanecer como humano, e uma forma intermediária, né, que é meio lobo, meio humano. Sim. Então, como são crianças lidando com essa característica. Característica, e a mãe lidando com essa coisa diferente, né? Que ela não conhece muito bem como que funciona e tudo mais. Cria assim um cenário bem interessante. Assim, eu sou muito pouco experiente em falar em aspectos técnicos de animação, porque não é minha área de expertise. Mas, né, a gente vê animações por aí e dá pra gente, pelo menos, opinar por cima em comparação com as outras. O que você achou da animação de Ameto Yuki? Eu também não tenho muita experiência com isso, mas eu achei ela muito... Ela é básica, né? Mas ela é muito imersiva. Eu achei que, tipo, foi... Provavelmente a escolha de paleta de cores, esse tipo de coisa, trouxe um clima bem amenizante na maioria do tempo, sabe? Um clima bem feel good, sabe? Cores bonitas, cores vibrantes na maior parte do filme. Quando eu precisava, dava aquela escurecida, né? Mas a maior parte do filme faz você se sentir bem com as coisas quando precisa. E é, tipo, bem animado no que eu conheço, sabe? As coisas são bem suaves, sabe? Movimentação das coisas são super interessantes. É um filme com um bom orçamento, é o que se espera, né? Não sei. E, às vezes eu tenho a impressão que eles utilizaram aquela técnica de rotoscopia, né? Que eles meio que desenham por cima de movimento de pessoas. Principalmente no começo eu tive essa impressão. Eu não sei se usou de fato, mas os movimentos eles vão ficando muito fluidos por conta disso, né? Tava meio que desenhando por cima de uma pessoa andando de verdade. As cores que você citou, eu acho interessante que ele tem uma paleta bem clara, né? Tipo uma cor que não brilha, né? Não é uma coisa bem chapada, lisinha, sem muita coisa espalhafatosa, aquela animação clássica japonesa, por exemplo. Tanto que se você for ver o cartaz que você mais encontra por aí, é de uma arte que não tem nada a ver com a arte do filme, né? Que é tipo aquela arte bonitona de animação, e ele é uma arte um pouco diferente, né? Você já viu essa imagem? Procura o nome do filme no Google Imagens. A primeira imagem que tem não tem nada a ver com a arte do filme. Tipo, eles no campo, assim, né? E é bem curioso você comentar isso mesmo, porque talvez essa escolha de cores mais como é que eu vou dizer? Pastel. Mais pastel. Dá um tom de realidade maior pra história toda que necessita, né? Porque tipo, tem esse elemento super fantasioso, mas a história trata tudo com extrema realidade, né? Eu achei isso muito interessante, porque relaciona bem com o Garota que Saltou no Tempo, que os dois são filmes que têm um elemento fantástico, né? Um elemento que não é real, mas toda a temática do filme não necessariamente tem a ver com o fantástico. É mais como o fantástico influencia na vida real das pessoas, né? No caso aqui do Ameto Yuki, é como é lidar com essa característica de se transformar em lobo e ter que conviver com isso, ter que esconder das pessoas, ter que lidar com criança, que criança é foda, né? Justamente, criança não sabe que não pode sair por aí feito lobo, né? Não tem essa. É uma temática de lobisomem muito realista e que, sinceramente, talvez eu não seja tão inteirado no assunto, mas eu nunca vi ela sendo explorada assim em nenhum lugar, sabe? Quando eu fui ver o filme, eu tava meio receoso, pensando, vai ser o quê? Um slice of life de uma mulher cuidando de uns garotinhos, aí começou o romance e eu na minha cabeça, o que é isso? É Crepúsculo de novo, essa porra? O que é? E acabou, sei lá. Rola um furry ali, né? Tem uma hora que ela levanta da cama e ele tá em forma de lobo. Rola um furry ali. Então, é totalmente desnecessário, né? Porque, tipo, não é que ele não tem controle da transformação, ele se transforma quando ele quiser, né? Mas ele foi pra cima dela lá, do lobão e tudo, né? Em 4 paredes, se ela quer e ele quer, deixa eles, né? Mas enfim. E trouxe várias
temáticas que eu nunca vi sendo exploradas dessa forma, no final das contas, com essa temática de lobisomem, sabe? Acho que deu uma boa renovada, pra mim, pelo menos. Ainda meio que um pouco em aspectos técnicos, eu achei muito interessante que houveram várias passagens, não foram poucas no filme, em que evitou-se o diálogo para expor o desnecessário, né, de ser exposto, né? Existe toda uma passagem do time skip entre eles começando a se encontrar, né, o casal começando o relacionamento e terem os filhos, que é uma passagem que é só imagem, ó, imagem e música. E, tipo, conta a história de uma forma que você compreende totalmente o que tá acontecendo ali. É. Ele passa por todas as fases dele, da primeira gravidez, do que ela fez depois que engravidou, do que ele fez, aí da segunda gravidez. Nossa, eu achei muito boa essa primeira sequência que teve bem muda, por assim dizer. Outras partes no filme também, quando as crianças começam a crescer e tudo mais, tem outros time skips, o filme foi bem respeitoso com a inteligência do espectador nesse aspecto. Sim, sim. Quando as crianças estão na escola, né, a passagem do time skip eu achei fenomenal, que é um time skip sem cortes. É muito incrível. Achei que foi de uma sutileza e ao mesmo tempo de uma inteligência que... Criatividade, né? Criativos, muito bom, realmente muito bom. Acho que teve até alguns time skips que nem foram tão bem explicados assim, sabe? Uma hora só mostra as crianças, corta a cena, aparece elas um pouquinho mais crescidas e é tudo muito bem feito mesmo, eu achei. Isso aí foi, tipo, totalmente essencial pro desenvolvimento de personagem, que é, tipo, um dos grandes aspectos do filme. Inclusive, vamos falar dos personagens, né? O que você achou da Hannah, que é o personagem central do filme? Embora os outros também sejam bem importantes, a Hannah é meio que a central. O que você acha dela? A mãe. Ela é central, com certeza. Ela carrega meio que duas temáticas com ela, né? Ela carrega primeiro essa temática materna e depois um pouquinho mais à frente do filme um pouquinho de temática de convívio em sociedade, né? Porque ela queria se isolar totalmente, ela viu que, tipo, a vida não é tão assim, né? Não é nenhum grande spoiler aqui. E eu achei que o desenvolvimento pra ela nessas duas temáticas foi o quanto precisava ser, talvez. No final, eu não achei ela, tipo, o grande personagem do filme, né? Ela foi feito com ela o que precisou ser feito pra mim. Eu amei ela no final, sim, sabe? Ela tipo, construiu-se um personagem riquíssimo, com várias camadas, né? A forma com que ela tratava as crianças e os conflitos dela foram explicados e trazidos para uma realidade bem grande, né? Você fica se perguntando mesmo, tipo, o que eu faria no lugar dela? Não dá para saber. Uhum. E eu acabei gostando dela mesmo. Foi tratado o quanto precisou ser tratado e foi ótimo. Eu gostei. Porque os grandes desenvolvimentos dela não são tratados de uma forma muito explícita. Eu acho que ela é desenvolvida bem em detalhes mesmo, assim, sabe? Em coisa pequena, sabe? A mãe que na hora que começa a chuva, ela que vai lá buscar as tábuas para proteger a casa. Ou ela que vai lá e sobe no telhado para arrumar o telhado da casa, sabe? E ela que não quer que o seguro social lá venha ver as crianças. São pequenos detalhes que vão mostrando a personalidade dela e o quanto ela teve que se esforçar para ela conseguir criar as crianças e tudo mais. Eu achei bem interessante porque ela é uma personagem que não tem tanto desenvolvimento, né? O que mais se desenvolve é justamente a maternidade dela, né? Como ela lidar com o crescimento das crianças, mas ao mesmo tempo ela é uma personagem bem profunda, né? Ela tem bastante multidimensionalidade. Tem sim. Mas com certeza, agora que você comentou, talvez ela teve mais desenvolvimento nos detalhes, sim, com certeza. Sim. Mas não dá pra negar que os astros, né, embora ela seja bem central, o que brilha na história são as duas crianças, né, o Ami e a Yuki. O Ami é o menino mais novinho e a Yuki é a menina maiorzinha, mais agitada, o Ami mais parecido com o Nier. Nossa, eu achei que você ia falar que é mais parecido com o pai, mas ele é parecido com o Nier mesmo. É parecido com o pai e com o Nier. Quando ele cresce, ele fica a cara do Nier. Ok, eu nem reparei isso. E aí a gente vê esse desenvolvimento, até comentário que eu vi falando que é um dos filmes que melhor representa
crianças. Porque aquela coisa da criança falando assim, mãe, eu quero ir pra escola. Aí fala, não. Ela, não, eu quero. E começa a correr pela casa, quebrar as coisas. E senta no canto e começa a chorar. E se esconde quando chega o vizinho. É muito bem. Eu achei que o roteiro e a direção conseguiram dar um ar de criança de verdade, assim, pros personagens, né? Não ser aquela coisa caricata de, é uma pessoa inocente, mas que é sábia, que todo mundo adora dar pra criança, sabe? A inteligência de uma criança, esse tipo de coisa. Não tem isso. Não, e mais do que retratar crianças como crianças, retratou, tipo, como seres humanos mesmo, sabe? Sim. Porque às vezes a gente meio que subestima demais as crianças, sabe? Mas mesmo a Amy ou... Não, o Amy é a Yuki, quando mais crianças, demonstrava aquele tipo de inteligência que você espera de uma criança, sabe? Eles sabiam as decisões que uma criança precisava tomar. Realmente, é isso que você falou, é o oposto do caricato, sabe? É totalmente real aquelas crianças. Chega numa hora do filme que você realmente começa a acreditar que, tipo, aquelas crianças existem na vida real e a simpatizar com elas, né? Sim. E o que é difícil pro filme, porque as crianças são, tipo, irritantes e atrapalham a vida da mãe, né? Uhum. E você, mesmo assim, você acaba gostando delas. Então, eu acho que quase que num sentido meio metalinguístico, assim, o filme acaba passando pro espectador esse sentimento meio materno, sabe? Sim, inclusive por ele se focar na Hannah, que a gente tem uma visão meio de fora das crianças, né? Pelo menos inicialmente, antes da gente começar a se aprofundar um pouco nelas. Mas a gente tem uma visão de fora porque justamente a ideia é passar pra gente manter-nos presente na estranheza daquela situação das crianças meio lobo, né? Então a gente permanece sempre meio... Nossa, é meio estranho, né? Lidar com isso, porque a gente tá sempre vendo de fora. A gente tá sempre vendo o lado da mãe. E aí as crianças acabam sendo desenvolvidas de uma forma até menos sutil do que a mãe, mas acaba desenvolvendo de uma forma bem palpável, né? Tipo, teve um desenvolvimento e a gente vê os desenvolvimentos acontecendo, né? Toda vez que tem alguma mudança na personalidade ou algum acontecimento específico, a gente entende por que ocorreu aquilo, né? Quando chega o time skip e o personagem aparece um pouco mais mudado, não precisa, tipo, nem explicar o porquê daquilo. Você compreende, né, aquela mudança a partir dos acontecimentos anteriores, né? E, obviamente, existe a grande temática, que é a temática dos lobos, né, das crianças lobo, que é uma discussão daquelas coisas de identidade, sobre quem você precisa ser para os outros. É uma discussão que eu acho interessante, a forma como eles abordam, né? Eu vi por esses olhos mesmo. Eu vi até um pouquinho de Coming of Age, mas não tanto. Eu vi, aliás, até vi em alguns lugares analisando isso como o Coming of Age, mas é muito mais isso aí que você falou, sabe? Autoaceitação, sabe? Se descobrir quem você é e o que você quer ser e ir atrás disso, sabe? Porque a gente pega a fase delas, né, de criança ali perto dos 5, 6 e vai até uns 12, 13 anos por aí, que é a fase onde as crianças estão desenvolvendo a sua própria personalidade ainda. Não é o coming of age de fato, porque o coming of age é depois, né? Você já tem personalidade, você precisa entrar no mundo adulto. Mas no caso delas, é mais elas lidarem com o mundo real, sabe? Tipo, não precisa lidar com as preocupações de manter uma casa. Eles têm que se preocupar em ter relações, sabe? Em se enturmar com as crianças, em serem aceitas e serem o que elas são. E essa é a grande questão, né? O que elas são de fato. Para elas é natural ser um humano e lobo, mas não pode ser na frente dos outros. Então como que eles vão reagir com essa poxa, mas se eu sou assim, por que eu não posso ser assim? E não que essa temática seja exclusiva às crianças, né? Tipo, de você se autodescobrir e descobrir o que você quer ser, né? São questões que a gente confronta diariamente até o resto da vida, né? Sim. Mas é exposto de uma forma que eu achei muito adulto, sabe? Mesmo através das crianças, sabe? Me fez ficar pensando bastante, sabe, depois. É um tópico que eu acho que é o grande tópico, talvez, do filme, que é justamente esse de identidade, né, de você se aceitar e tudo mais, e isso passa pelas crianças e passa pela mãe também, né, de aceitar as crianças pelo que elas são, né, porque ela também tem esse... só que o dela acaba passando por um lado mais maternal, né, o lado da mãe,
tendo que lidar com a característica do filho. Então ela tem que aprender a entender e aceitar o que as crianças são. E isso é a grande temática pra mim, né? Essa discussão de identidade e aceitação. É isso aí. É isso que eu concluí que é a grande temática do filme também. E essa temática é aí que eu achei muito além do que eu esperava de um filme de lobisomem, sabe? Eu nunca vi nenhum filme de lobisomem, um lobisomem que entra em conflito se ele quer ser ou não um lobo, né? Normalmente é uma característica no filme que é rejeitada, né? E aqui é uma exploração um pouco mais diferente. Esse eu achei um dos grandes tchãs, assim, do filme. É bem interessante porque, assim, existem várias abordagens diferentes para lobisomem, mas as principais são ou as pessoas nascem com isso, como é o caso do Crepúsculo, se eu não me engano. Já não sei. E que eu não sei também, eu só vi o primeiro filme e não Ok, tá bom. Não precisa desculpar, não. E existe o de maldição, né, que a pessoa, tipo, é amaldiçoada e na noite de lua cheia ela vira lobo. Esse caso específico é um conflito diferente, mas o caso de quem nasceu com essa característica é um conflito extremamente válido, né? Porque faz parte tanto da sua essência, que é você ter essas características diferentes, que pra você é normal, né? Você se enxerga daquilo e fala, poxa, mas eu não, por que eu tenho que agir como se fosse alguma coisa muito absurda? É normal pra mim, sabe? Faz parte de quem eu sou. E essa acaba sendo uma abordagem muito interessante desse filme justamente, né? Eu nunca vi também uma abordagem desse tipo. Acho que tá bom já de comentar. Já deu aqui um tempinho, né? Acho que dá pra ir pra spoilers, mas antes de spoilers, né? Temos que fazer duas coisas. Passar a recomendação, né? E qualquer outra coisa. E passar uma outra recomendação. Como assim? Tem duas recomendações que a gente tem que fazer agora pro público, né? Tá, é que a gente sempre faz uma verdade. Mas antes disso, vamos falar, Judeu, dá um encerramento pro que você acha sem spoiler do filme e depois a gente conversa com spoiler. Então, o que você achou, de forma geral, de Okami Kodomo no Ame Toyuki, ou Garotos Globo? O que você achou de forma geral, bem ampla, e se você recomenda ou não, esse tipo de coisa. Maravilha. Eu fui querendo não gostar, porque do diretor eu achei que ele tava meio que na sorte até agora. Eu não gostei de Summer Wars e A Garota que Pulava o Tempo até gostei, mas então eu tava meio nessa, será que ele tá só na sorte? E eu não queria que ele tivesse sucesso, pra eu poder falar mal das coisas. Mas eu me enganei, fui pro filme com uma baixa expectativa, o filme me surpreendeu bastante, muito bonito, várias cenas me fizeram rir um pouco, sabe? As crianças são, tipo, super fofas, e vários momentos agradáveis mesmo, e mesmo com tudo isso ele ainda consegue construir várias temáticas super adultas, super relevantes e totalmente excelentes, cara. Uma baita surpresa pra mim, eu não esperava por isso, gostei bastante, certamente recomendo, viu? Nossa, acho que não tem uma pessoa pra qual eu não recomendaria esse filme. Eu não tinha expectativa nenhuma pro filme, eu não sabia, eu optei por não saber nada sobre ele pra poder assistir. Sim. Eu só sabia que era do mesmo diretor da Garota que Saltou, até porque eu tinha gostado. Eu achei que foi um filme muito bom, realmente. Eu gostei muito da sutileza, da inteligência, todo o sentimento que ele passa. Ele é um filme bem, ao mesmo tempo que ele é sóbrio, ele é bem sentimental, ele é bem tocante. Eu gostei bastante da trilha sonora, gostei da animação, achei a temática muito legal. Eu até achei que foi a temática, ele lembrou bem vagamente as temáticas que o Estúdio Ghibli costuma pegar, né, o Hayao Miyazaki. Lembra um pouquinho, né, dessa relação com a natureza. O Hayao Miyazaki adora fazer histórias com relação da natureza, mas a maioria dos filmes do Hayao Miyazaki eu não gosto muito. Pois é, até rapidinho aqui vale a pena comentar isso aí que você falou. Mas termina aí a sua... Não, pode falar, vamos pegar, vai puxar o rabo do Hayao Miyazaki. Eu vi várias comparações aí, já que você comentou com filmes do Miyazaki, sobre Estúdio Ghibli e tudo mais, né? Eu achei esse filme, pelo menos tematicamente, um nível acima, sabe? Do filme de Ghibli. Porque, por melhores que sejam, pelo menos pra mim, sabe? Mesmo Princesa Mononoke, esse tipo de coisa, é bom, mas na grande temática é muito natureza, guerra
e ser humano é uma bosta, sabe? Sim. É bom e os filmes constroem bem, né? Eu não tô, tipo, querendo aqui falar mal de Estúdio Ghibli, mas nesse filme aqui especificamente, Wolf Children, né? A temática é um pouquinho mais profunda, sabe? Ele lida com a psique do ser humano, com o que a gente é por essência. Achei que esse filme até dá pra fazer algumas com relações com transexualidade, esse tipo de coisa. Achei bem mais complexo do que filmes do Miyazaki, por exemplo. E você achou que dá pra fazer essas comparações também? Então, eu senti bem de leve, como eu falei, que eu achei que essa relação com a natureza é uma temática que o Miyazaki costuma abordar bastante, mas, como eu comentei de passagem, eu até gosto dos filmes do Estúdio Ghibli, mas eu não acho tão espetaculares como costumam pintar por aí. Por exemplo, todo mundo adora Totoro, eu achei Totoro chatíssimo, mas esse sou eu. Uhum. O Amito Yuki, né? O Kami Kodomo no Amito Yuki, o Garotos Lobo. O Garotos Lobo. Eu acho que não merece ser avaliado dessa forma. Ele deve ser avaliado como ele é por si só e ele é muito bom por si só. Ele é um filme bom, ele é uma animação boa e ele é algo que eu recomendaria facilmente também para qualquer um. Uma boa animação. Gostei que essa recomendação que fizeram pra gente, que a Andrea fez pra gente, fosse tão boa assim. E quando chegou o nome, eu fiquei meio temeroso de ser alguma coisa aleatória, e aí, agora que eu vi, eu fico feliz que foi uma coisa boa. Foi bom mesmo. Um costume que a gente tem, Judeu, vou puxar aqui. Manda bala. Um costume que a gente tem no Segunda Potência é aproveitar o tema e fazer uma correlação com alguma outra obra, meio que fazer uma leve recomendação de caminho a se trilhar, né? Então, o que você correlaciona com Amito Yuki pro nosso público aqui? Eu pensei bastante, eu queria recomendar um anime, porque é um filme animado e um anime e tudo mais. Eu fiquei pensando aqui, tematicamente não tem muito essa questão materna, nem tanto com as crianças, mas um anime que eu gosto muito e me traz um feeling meio parecido de serenidade, de feel good e de, ao mesmo tempo, ter temáticas bem complexas. Mushishi, um anime totalmente excelente, com uma animação bem característica, sabe? Muito bom. O grande tema do anime você conhece esse cara Ginko, que ele consegue, isso aí é no Japão medieval, ele consegue ver uma espécie de insetos espirituais que andam por aí e que interagem com as pessoas e só ele consegue ver, né? E aí ele vai... É bem episódico, né? Ele vai de lugar em lugar lá no Japão medieval tentando resolver o problema das pessoas com os insetos espirituais, mas acaba lidando com várias questões meio existencialistas sobre a essência do ser humano e eu acho que, principalmente nesse aspecto de complexidade e serenidade ao mesmo tempo, são duas animações que se parecem bastante. Acho que quem gostou de Wolf Children pode ter uma boa chance de gostar de Mushishi também. Bacana. A minha relação vai acabar sendo óbvia, justamente porque eu dei essa puxadinha de leve no Hayao Miyazaki, porque eu acho que talvez seja interessante seguir o caminho do filme que eu acho que é o melhor do Hayao Miyazaki, nem é do Estúdio Ghibli, que é o Náusea do Vale do Vento, que pra mim é o melhor filme dele. Todo mundo vai falar que prefere Mononoke, prefere Totoro. Eu acho o Náusea muito melhor, tanto tecnicamente como tematicamente. Eu acho que foi o filme que mais me interessou do Hayao Miyazaki, porque ele tem uma abordagem ele tem a pegada do ser humano ser escroto, da poluição, né, como a natureza é uma coisa muito melhor do que o ser humano e como a gente tá fudendo tudo, mas ao mesmo tempo ele tem uma sobriedade, ele tem um quê de esperança, ele tem uma personagem principal muito boa, que é a Náusea, né, uma personagem bem forte e participativa, né, ativamente participativa na história. E eu acho que é um bom caminho para se seguir. Pode-se ver tanto a animação como ler o mangá. Eu não terminei o mangá ainda, eu tô enrolando com ele faz muito tempo, mas o mangá ele aprofunda muito mais, ele avança mais na história do que o anime, que na verdade é um filme, né? Anime-filme. Mas eu acho que ambos são boas recomendações e levam um pouco dessa temática da relação com a natureza, com uma pegada bem diferente, mas leva a temática similar. Maravilha. Eu tô enrolando mais que você, porque agora eu nunca vi Náusea. Nem o filme? Nem
é um pecado, cara. Ah, um veja, pecado. veja. Se você achou Princesa Mononoke ok, você vai achar Náusea muito melhor. Ok. Pelo menos sou eu que achei isso. Todo mundo vai falar que é o contrário. Eu nunca conheci ninguém que concorda comigo, mas... Vamos ver, cara, vamos ver. Eu tenho aquele baixado faz muito tempo. Mas a gente tem como obrigação na corrente de review de passar adiante uma recomendação, né? A gente tem que indicar para um blog que nós tiramos uma obra. Qual blog nós tiramos, Judeu Ateu, para seguir com essa corrente? O blog para qual a gente vai recomendar é o Otomegatari, cara. Você conhece esse blog? Sim, conheço. Não mais ou menos. Mas eu conheço. Eles falam bastante de novels também, né? É da Marcela e do Raigo. Acho que é assim que eles se chamam no blog. Eles comentam bastante de, acho que, novels e eles comentam muito da série Monogatari, né? Uhum. Você já ouviu falar? Sim. Tem Baki Monogatari, Rinsa Monogatari, um monte de coisas. Dizem que é a obra boa do autor de Medaka Box, porque Medaka Box não é. É bom, é muito bom, viu? Eu gosto bastante de Monogatari. Aliás, eu sei que a Marcela é garrafeg total, fãzaça de uma personagem lá. E foi meio que nesse clima de Monogatari que eu resolvi recomendar pra eles Onani Master Kurosawa, cara. Olha só. Vamos ver o caminho que você fez pra chegar nesse negócio de Monogatari aí. É porque, pra mim, o forte em Monogatari são duas coisas. Bastante de psique humana, sabe? É bem psicológico mesmo, sobre tentar compreender o que tá passando nas cabeças das pessoas e tentar se aceitar esse tipo de coisa. É um anime bem psicológico e diálogos bem fortes em Monogatari, bem complexos e tudo mais, ótimas cenas. E eu senti, assim, no fundo, que o Onani Master tem uma pegada bem parecida, assim, sabe? O Onani Master também tem uma pegada bem psicológica, lida bastante com desenvolvimento, não desenvolvimento de... bastante desenvolvimento de personagem, mas talvez num aspecto mais de compreender a cabeça e o crescimento das pessoas, né? Uhum. Talvez não, tematicamente, talvez não se pareçam tanto, mas me dão feelings bem parecidos. Principalmente nesse aspecto mais psicológico. E eu queria ver o que o pessoal lá do Otomegatari acha sobre Onani Master Kurosawa. Até recomendei pensando que talvez iam devolver de volta a recomendação, mas fiquei feliz que aceitaram o desafio e tudo mais. Vamos ver o que o pessoal lá vai achar, né? Beleza. Ficou então o prosseguimento da corrente, né? Passando de nós para nós, da Mangami e da Andrea para nós, e nós passamos adiante então pro Otomegatari falar de Onani Master Kurosawa, que vocês conferem daqui a 2 dias do lançamento desse podcast. Daqui a 2 dias sai a postagem lá e vai ter o link no post, ou senão vocês entram lá direto, esse tipo de coisa. Maravilha, cara, maravilha. Vamos comentar então só rapidamente agora com spoilers sobre o finalzinho assim do anime e tudo mais. O que você achou? Beleza. Saíram, quem não ouviu, beleza. Quem não viu o filme, saiu, beleza. Ok. Falando do que a gente tentou segurar ao máximo, mas se a pessoa prestar bem atenção vai ver que a gente não citou, né, a parte da morte do pai. Porque a gente não citou nada do pai. Cara, me pegou de surpresa isso. Porque eu não sabia, né? Eu não tinha lido sinopse. Uhum. E aí, tipo, tá a mulher lá e vê o lobo morto no meio no rio lá. Nossa, que cena forte, cara. Dos caras vindo e colocando no saco e jogando no caminhão de lixo. E ela não podendo fazer nada, né? Era um lobo lá, cara. Foi muito pesado. Foi essa cena que, tipo, deu... Esse filme é sério, sabe? Pois é. Foi a cena decisiva pra... essa porra aqui pode esperar, né? Uhum. E eu gostei bastante do mistério que envolveu a morte dele, sabe? Sim. Durante a morte, a menina, a Yuki, que tá narrando, até comenta assim, bem por cima, se não sabia, quem sabe, ele teve algum instinto de correr atrás de comida... Não se sabe, né? Não se sabe por que aconteceu isso com ele. Sim, pois é. E aí depois a gente tem meio que um espelho no filho, né? Que o que aconteceu, que ele tava pegando um animal bem similar ao que ele tinha, que o pai tinha penas no rosto quando ele morreu.
Uhum. E aí aconteceu dele cair, né? Foi exatamente, ele viu ali e falou, puta, vou pegar. E aí já era, né? Foi no instinto do animal e lobo não nada. Eu não sei se o lobo não nada Não, mesmo. deve nadar porque a irmã salvou ele. Ah, é verdade, tem isso. Aquele lobo não sabia nadar. Ele herdou o pai, né? Herdou as características do pai, então ele também não sabia nadar, igual o pai. Outra coisa que a gente tentou evitar ao máximo foi esse twist, né, que teve entre os personagens. No começo você totalmente acha que a menina vai... Porque você já meio que vê essa temática chegando desde o começo, né? De que talvez um deles vai querer ser lobo e talvez um deles vai querer ser humano, né? E no começo do filme você tem a certeza, a menina vai querer ser loba, o garoto vai querer ser homem, e aí é que vai criar o conflito, né? Eu não saquei que ia seguir essa ideia de que iam ter dois caminhos diferentes. Eu tava meio que eram, tipo, só personalidades diferentes, né? Não que eles iam ter destinos totalmente opostos. E aí, na hora que começou a seguir rota diferente, né? Quando o menino volta e a menina fala, e desde esse dia ele não foi mais o mesmo, e aí começou a mostrar um pouco da personalidade da criança, aí que eu vi, eu falei, nossa, eles vão se afastar muito, né? E aí a gente vê na escola, né, naquele time skip de ficar indo de uma porta pra outra, mostra muito bem quem tá sendo quem ali, né? Justamente, ele é sempre atrás, até tem umas cenas dele sofrendo bullying lá e tudo mais, né? Sim. Aí ele para de ir, aí uma hora corta pra sala dele e ele não tá lá. Aí você vê que, tipo, ele foi, estudou, tentou, se fudeu na escola e viu que não era pra ele, não era o que ele se sentia bem. Eu achei que esse twist, pelo menos eu vi isso acontecendo. Então, pra mim, foi quando começou a surgir mais essa temática de decidir, né, o que você quer ser na vida. O twist foi muito essencial pra mim, porque qualquer um dos dois poderia ter seguido o caminho que achasse que era certo pra ele, né? O destino tava mais apontando pra ela ser uma loba, né? Mas ela decidiu que ela queria ser, né? Sim. Uma humana. Ela até rejeitou o lado lobo dela. E isso, aliás, até depois se transforma em tipo, uma aceitação de que ela é uma loba também, né? E tudo mais. Sim. Mas de qualquer jeito, esse twist aí mostrou, tipo, a importância da decisão da pessoa no destino dela, sabe? O destino não tá controlando ela totalmente também. Exatamente, né? E não é das influências externas que vai determinar exatamente a sua personalidade. Vai ser também, mas você é quem você é. Então o menino, a mãe tentou fazer ele ir pra escola, a irmã tentou falar pra ele ir pra escola e ele não queria. Era a vida dele, era a montanha lá. Era onde ele se sentia bem de verdade. Era onde ele se encontrou depois que ele sentiu esse despertar de lobo nele. E por outro lado foi ela que ela se sentiu bem entre os humanos. Então é quem eles são. É a discussão que eu falei de identidade. É quem eles são e quem eles querem que os outros vejam que ele é. E foi exatamente isso que o final demonstrou. E eu achei muito legal de ter esse twist também. Na hora que começou a separar, aí você fala, puta, já tô vendo o que vai acontecer. E aí, até acho um pouco longo essa parte da mãe procurando ele na montanha e tal. Eu acho que ela procurando foi um pouco enrolado mesmo. Mas a conclusão não foi ruim, né? Não, a conclusão até que foi boa. Então eu achei aceitável, por isso que eu gostei, né? Por isso que foi uma das coisas que eu gostei. De ter essa separação e fazer sentido, a ter a aceitação da mãe e a gente aceitar tanto quanto a mãe precisa aceitar, né? A mãe tem que aceitar esse destino deles, né? Ela não tem como impedir o menino de ser lobo. Ele é lobo. Justamente. Depois, quando eu fiquei pensando sobre o filme aqui, uma nota que ficou, acho que um pouquinho triste no final foi que ela e a Yuki e o Ami, depois daquela briga, né? Eles nunca mais, tipo, de fato, se conversaram, sabe? Pois é, eles se separaram ali. Eles falaram, a última coisa que falou foi, você fica em casa, fica com a mãe aqui. Aí ela fala, não, vou ir pra escola e você tem que ir também. E aí, tipo, é a última conversa que eles têm aí, né? Eles não se veem mais. Tipo, não criou uma situação tóxica, né? Naquela família. Mas, nunca mais, né? Pois se separaram ali. Ela pode virar lobo e ir pra montanha de vez em quando, sei lá. Mas não, né? Não vai. Não vai, mas poderia se ela quisesse. Beleza, cara, ótimo. Beleza, gostei do filme, achei muito bacana. Então, agradeço novamente se estiver ouvindo até aqui, a Andrea, porque foi bom. Foi bom, sim. Ótima recomendação. Então, beleza, Judeu. Até o próximo programa. Até o próximo Segunda Potência. Vamos ver do que vai ser. Podia ser de alguma outra mídia que a gente não tocou até agora. É porque a gente trabalha em trilogias, né? Teve a trilogia dos games, agora vai ter a trilogia dos filmes.
A próxima trilogia vai ser exposições de arte. A próxima trilogia vai ser dança. Aí a gente vai falar de America's Best Dance. Eu tinha certeza que ia mesmo.